temos ouvido falar tanto em inteligência, tudo que vem da tecnologia, e agora também vem cidades inteligentes. Você já ouviu falar no aerolevantamento 3D? Aerolevantamento 3D de imóveis vem sendo utilizado por cidades cearenses para otimizar o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Com o uso de drones, é realizado um mapeamento do espaço urbano que posteriormente é usado pelas prefeituras para conhecimento da planta urbana atual do município. Eusébio, Itaitinga, Beberibe, Morada Nova já estão utilizando a ferramenta. E rapaz, e será que isso vai ficar melhor ou pior? Se for para ajudar, para ajustar o valor do IPTU, porque às vezes, quando o cálculo é feito assim, da forma que é feito, às vezes há alguma injustiça. A startup Prefeitura Eficiente liberou no mês de setembro o acesso gratuito dos aerolevantamentos destes municípios. Nós vamos falar então com o cofundador da startup, Elton Uchoa, vai nos explicar um pouco mais sobre isso, se é para melhorar, se é para piorar. Piorar não pode ser, né? Piorar não. Eu não acredito que o Elton Uchoa iria criar um negócio desse para piorar a vida da gente. Só deve ser para melhorar. É com ele que vamos falar. Bom dia, Elton Uchoa. Um prazer tê-lo aqui. Obrigado por vir falar conosco aqui no Alô Alô Fortaleza. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer um assunto tão relevante. Tecnologia sempre é algo que a população gosta de entender como está sendo utilizado, como você bem falou. O importante é ser utilizado para ajudar a população, para trazer benefícios para a sociedade. Então, essa tecnologia, ela evoluiu bastante nos últimos anos, e está permitindo que muitos municípios façam a correção da sua base de imóveis urbanos. E por que isso é importante para a sociedade? Ela está muito relacionada à questão da justiça fiscal. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de um condomínio de luxo numa cidade de Eusébio, que estava cadastrado na prefeitura como apenas um terreno e, na realidade, tinha um duplex de luxo de alto valor agregado. Este contribuinte de um poder aquisitivo maior não estava praticamente pagando IPTU. Quando esse cidadão, que pode pagar o IPTU, inclusive, de valor mais alto, deixa de pagar, a população como um todo perde. Então, o trabalho que utiliza tecnologias para permitir este mapeamento e esta justiça fiscal traz para a prefeitura a oportunidade de ter uma arrecadação importante para o IPTU, que traz inúmeros benefícios para a infraestrutura da cidade. Então, todos ganham. Mas, Uchoa, será que alguns valores também poderão ser ajustados até para menos com esse mapeamento aéreo ou não? Certamente. A ideia do trabalho é corrigir para que o valor adequado seja cobrado do cidadão. Não é mexer na taxa de cobrança, não há aumento de imposto. É uma correção, ou seja, tanto aqueles que já fizeram, por exemplo, seus puxadinhos, aumentaram a sua estrutura, quanto aqueles que eventualmente tenham um cadastro na prefeitura constando uma área maior, mas na realidade a área dele é menor, tudo isso é levado em conta e a ferramenta mostra para a equipe de tributos essas incoerências para poderem serem corrigidas. E a grande vantagem desse trabalho ao se utilizar drone e fazer todo um trabalho de engenharia através do aerolevantamento, a medição ela é feita com precisão. As técnicas antigas, por exemplo, as prefeituras que fazem esse tipo de trabalho, quando treina, a possibilidade de erros é muito grande. Agora, quando a gente está trabalhando com drones e fazendo todo um trabalho de cartografia a partir da imagem aérea, a precisão digamos assim,
a possibilidade de erro é quase zero. Ainda existe, claro, um trabalho de engenharia, mas muito menor do que a medição em trena. Claro que a trena não vai desaparecer, né? Mas aí, nesses casos mais que exigem um ajuste maior, o drone começa a entrar em ação. Exatamente. A trena ela vai continuar existindo, principalmente naqueles municípios que ainda não têm uma organização ou talvez uma capacidade de contratar o drone, apesar do valor ser muito acessível, né? A diferença, por exemplo, é que quando você faz o trabalho da trena, que ainda é o que predomina aqui no Ceará, a pessoa não vê toda a parte que está por dentro daquela quadra. Então, muitas vezes é feita uma planta errada, e essa planta errada gera cobrança errada para o contribuinte. Quando a gente olha a quadra de cima, a gente consegue identificar exatamente o limite do lote, o limite da edificação de cada contribuinte. E essa é a grande vantagem de você usar a tecnologia. Você tem certeza que você está tratando o cidadão da maneira mais justa e correta. Essas cidades que já utilizam Eusébio, Itaitinga, Beberibe, Morada Nova, elas já te apresentaram um relatório, vocês já têm uma base para justificar a utilização do drone, Uchoa? Excelente pergunta. Esse é um ponto crucial de qualquer projeto de tecnologia, é saber quanto se investe e quanto se tem de retorno. Às vezes esse retorno é financeiro, às vezes é social. Mas no caso do IPTU, o retorno é financeiro de imediato. Claro que tem todo um retorno social a médio e longo prazo. Mas de imediato, o retorno financeiro. Por exemplo, vamos pegar o Zébio, que já está o trabalho há mais tempo. Então ele já tem métricas claras. No primeiro ano de trabalho, a ferramenta conseguiu auxiliar no aumento de quase R$500 mil de arrecadação. No segundo ano já foi mais de 1 milhão e todo ano está aumentando. Então, o investimento nesse tipo de projeto, ele se paga há pouquíssimo tempo. Então, a prefeitura investe, mapeia, atualiza a base e o retorno é certo. Bom, então, isso não significa dizer que algumas pessoas ou que as pessoas estão pagando mais. Significa dizer que o drone ajustou, inclusive trazendo dados que a prefeitura não tinha e que dificilmente atingiria esses dados. É isso, não? Exatamente. A gente não está falando em aumento de IPTU. A gente está falando de correção da base de imóvel. Ou seja, se alguém fez construções e deveria ter dito à prefeitura que modificou o imóvel e não avisou, aquelas edificações, aquela construção a mais que ela fez, o drone consegue identificar e informar a prefeitura essa discrepância com relação à área edificada do contribuinte. Então, a partir daí é que se corrige a base, e corrigindo a base, faz com que a prefeitura cobre o valor certo. Não é cobrar mais nem a menos, é cobrar o valor correto conforme a lei diz. Bom, nós estamos no Big Brother mesmo, hein? Meu Deus. Mas, e Fortaleza, já tem esse aerolevantamento 3D de imóveis, meu caro Uchoa? Pronto, outra pergunta interessante. A nossa startup, ela ainda não está atendendo capitais, a gente já teve até algumas conversas, mas em 2008, falando especificamente da Prefeitura de Fortaleza, eu coordenei um trabalho que fez um plano diretor de geoprocessamento da Prefeitura de Fortaleza. Até esse período, a Prefeitura de Fortaleza ainda tinha um cadastro analógico dos imóveis, um negócio muito arcaico, e a partir desse projeto houve a contratação do primeiro aerolevantamento que gerou a base digital de imóveis da Prefeitura de Fortaleza. A partir desse momento foi que a Prefeitura de Fortaleza passou a ter uma base digital já vinda desse aerolevantamento. Não foi feito com drone, foi feito com avião tradicional, muito mais caro, mas a Prefeitura tem condição de arcar com a capital, e a Prefeitura de Fortaleza tem esses benefícios já há mais tempo do que as outras cidades que não tinham condição de contratar esse serviço, até chegar a tecnologia do drone e trazer um preço muito mais acessível. Vem aí, por exemplo, a taxa do lixo, que está gerando essa polêmica toda, inclusive a base de cálculos não é muito clara, a gente tenta inclusive falar
com a prefeitura. Nesse processo ainda é difícil, ninguém quer muito falar. E uma das coisas que todo mundo quer saber é como exatamente será feita essa base de cálculo, como é isso. Nesse caso, eu acho que o drone aí seria uma forma mais justa para medir, até porque falam que deve ser com base na área do imóvel. Então, aí é onde entraria uma situação mais ajustada, né, Uchoa? Perfeita a sua colocação. Quando a gente usa a tecnologia que a gente fala de geoprocessamento, que é o que a gente está falando, de base de dados georreferenciada, feito por esse levantamento, né? Seja por avião, seja por drone, esses dados georreferenciados, eles são a base para fazer todo tipo de análise para poder, inclusive, colocar um imposto, como esse caso do imposto de IPTU, sendo cobrado de uma maneira justa. A grande questão dos impostos, às vezes, é que o pessoal primeiro lança um imposto, um tipo de imposto, aprova, mas isso às vezes não tem um rastro técnico muito claro. Não estou falando que é o caso da Prefeitura de Fortaleza, porque eu não sei também como está sendo feito isso daí. Também eu tenho curiosidade, mas falando tecnicamente, o uso da tecnologia geoespacial, dos dados georreferenciados, ele tem que ser a base para que você tenha um tipo de imposto desse que está sendo criado como imposto do lixo, sendo cobrado de maneira justa. Você está certíssimo com relação à sua colocação. Mas o aerolevantamento 3D não serve só para isso, né? Deve servir para outras coisas, não? Exatamente. A gente tem inúmeras aplicações. Quando a gente mapeia a cidade, trazendo essa visão 3D de toda a estrutura do prédio, os pavimentos e tudo mais, nós podemos usar essa base para um conceito maior chamado cadastro técnico multifinalitário. Então a gente pode construir uma unificação dos processos. Por exemplo, vou dar um exemplo na área de educação. Com um mapeamento preciso da cidade, você vai saber se os estudantes, por exemplo, estão se deslocando de muito longe para uma determinada escola. Então você pode pegar e distribuir as vagas das escolas conforme cada família mora na sua proximidade, ou acesso, se tem, por exemplo, um metrô ou algo que facilite o acesso do estudante àquela escola. Então essas tecnologias que a gente está falando, na verdade, são a base para um amplo uso social. Como eu te falei, a primeira visão normalmente é uma visão mais financeira, mas a médio e longo prazo a gente tem um benefício social para todas as áreas: saúde, educação, telecomunicações. E quando a gente fala de tudo isso, aí a gente caminha para o conceito de uma cidade inteligente, que aí tudo trabalha de forma integrada, telecomunicações, serviços à população, e isso só pode ser construído se você tem essa base. Essa base é o início do conceito de uma cidade inteligente. E aí não significa dizer que somente o serviço público vai utilizar esse trabalho, né? Esse tipo de utilização de drone. No futuro bem próximo, o serviço deve ficar inclusive também mais acessível, mais barato. Isso vai virar uma rotina na nossa vida, Uchoa? Provavelmente. A gente está caminhando para um modelo onde o monitoramento está se tornando algo cada vez mais comum, o monitoramento aéreo. A gente não tem só drone, a gente também tem mais satélites cuja resolução deles estão evoluindo, ou seja, cada momento que passa, os satélites têm uma capacidade maior de identificar alvos, é uma distância muito longa. A capacidade deles está aumentando, e no futuro bem próximo, a gente vai ter cidades com monitoramento contínuo, seja com tecnologia de drones, satélites, seja com câmeras com inteligência artificial que vão conseguir identificar, por exemplo, se antecipar, por exemplo, a questões de segurança pública, questões de saúde pública, enfim, tudo isso vai estar conectado ao sistema de monitoramento praticamente em tempo real das cidades. É uma tendência, essa daí a gente não tem como segurar uma evolução tecnológica, a gente apenas tem que tentar se adaptar da melhor forma possível. E esses serviços serão consumidos também pelas pessoas em comum, ou isso fica mais na esfera pública mesmo?
toda a população vai se beneficiar por esse serviço. Por exemplo, quando se cria algum serviço digital para ter algum acesso, seja, por exemplo, aqui no nível estadual como o Detran, seja a nível federal como a assinatura digital, toda a população passa a ter acesso a essa tecnologia, né, do mundo digital. Obviamente, a população de idade mais avançada tem uma certa dificuldade em ter esse acesso ao mundo digital. Mas isso é uma tendência. Quanto mais os governos investem em tecnologia e digitalização de serviços, melhor para o cidadão que tenha essa facilidade, esse acesso. Todo mundo ganha. Claro que para a gente ter uma cidade inteligente num nível muito avançado, o monitoramento é algo que vai ter realmente que ser massificado. E tem gente que não gosta, né, desse conceito de ser monitorado. Mas assim, hoje em dia, se você não quiser ser monitorado, você não pode nem ter um celular. Se você tem um celular, você já está sendo monitorado por qualquer empresa, seja a Google ou seja a Apple, elas estão monitorando ali tudo de todo cidadão. Então é um conceito, né, que a gente tem que entender. Os benefícios vêm do mundo digital. A privacidade é sempre algo que gera muitas discussões aí no nível filosófico e tudo mais, né? Pois é o Big Brother, não tem jeito. Você botou a cara na rua, já está monitorado. Dentro de casa, você está monitorado, não tem jeito, né? O show também, dentro de casa, de certa forma, nós estamos monitorados. Você cita o celular, né? O celular te rastreia, lá tem um GPS dentro do celular. Teus dados vão para algum lugar, como você acaba de citar. Vazamento de dados acontecem por aí afora nos nossos cadastros. Fazemos numa loja, não sei onde, e os nossos dados vão vazando, né? Os caras podem invadir nosso e-mail, nosso zap. É um negócio sério. Por enquanto, dentro de casa, tirando o celular, ainda há garantia de que não estamos monitorados, Uchoa? Olha, se você desligar todos os equipamentos eletrônicos que estão conectados à internet, aí você vai ter um certo nível de privacidade. Mas é muito complicado isso. Por exemplo, se você acessa, por exemplo, o serviço de streaming, Netflix, ele está coletando dados seu a toda hora. Ele sabe, por exemplo, do que você gosta, do que você não gosta. Se você clica, por exemplo, para acessar um jogo na internet, existem sistemas te monitorando e analisando todo o teu perfil de consumo e tal. Então, assim, para você não ser monitorado, hoje em dia, você tem que estar fora do mundo digital. Esse é o grande dilema. Não tem como você não ser monitorado. Tudo que você faz dentro da rede, você está sendo monitorado. E isso é interessante, assim, a geolocalização, que ela se tornou muito popular a partir da popularização do GPS, né? O GPS é um dos sistemas de localização global. A gente, inclusive, tem outros, né? Tem o europeu, tem o chinês e tudo mais. Quando eles cruzam a informação de consumo com onde a gente está, que é essa geolocalização, aí eles têm um nível de inteligência sobre a gente enorme. Então, todas as grandes empresas, governos, eles têm essa capacidade. Então, o grande dilema nosso é o seguinte: se a gente não quiser ser monitorado de forma alguma, a gente tem que praticamente se desconectar do mundo digital. Senão, qualquer dispositivo inteligente que você tiver dentro da sua casa conectado à internet, você está sendo monitorado. É um dilema muito grande a ser tratado aí por quem prima pela sua privacidade. É verdade. E como é que fica desconectado do mundo digital? Como é que fica? Não tem como ficar. Como é que fica? Se você desconectar, e tenho amigos que dizem, eu não quero saber de celular. Ou então ele tem celular e diz, não quero saber de zap. Ainda tem. Mas como é que fica? É uma dificuldade enorme. Mas meu amigo Uchoa, que é cofundador da startup Prefeitura Eficiente, Elton Uchoa, quais são as cidades? Não sei se você gostaria de falar além do Ceará, mas vamos falar do Ceará. Já temos alguma cidade que podemos chamar de inteligente no Ceará ou com iniciação de cidade inteligente?
Hoje no Brasil existem vários rankings que colocam cidades em níveis diferentes, né? E depende dos indicadores que eles estão olhando para dizer se uma cidade está inteligente, se não. Por exemplo, o Fortaleza, ela tem tido destaque em nível nacional quando se fala muito da questão da mobilidade. A questão de ter todas as vias para as bicicletas e tudo mais, isso tem gerado para Fortaleza um posicionamento muito bom quando esse item de mobilidade, que é um dos itens de cidade inteligente, é considerado. Tem outras cidades no Brasil que têm outras características, eles trabalham a conectividade, eles trabalham outros parâmetros que esse ranking vai mudando. No Brasil é muito difícil a gente olhar assim para uma cidade e conseguir, como cidadão, olhar que essa cidade é inteligente, eu consigo enxergar isso. Ainda é difícil, o processo está evoluindo. E cada ranking tem características diferentes, então não dá para a gente ainda apontar diretamente para alguma cidade ou outra. É um processo. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente teve lançamentos imobiliários com essa temática de cidade inteligente. Eu não vou citar nomes, mas eu já visitei para entender um pouco do que eles estavam chamando de cidade inteligente. Ainda é muito incipiente dentro do conceito que a gente pode atingir, mas são iniciativas que estão fazendo a gente evoluir, né? Ter uma cidade integrada com um sistema de energia mais inteligente, baseado em energias renováveis, uma coleta de lixo voltada a reciclar o máximo possível daquilo ali. Então, são várias características para a gente poder chegar ao conceito de uma cidade inteligente, uma cidade sustentável, né? Que os conceitos estão conectados. Uhum. A indicação de que Fortaleza contrate esse serviço do drone? Como a Fortaleza já tem um histórico de contratar serviço por avião, o mesmo tipo de serviço por avião, que é bem mais caro, né? A gente não dá muito ênfase às capitais porque elas não sentem a dor de não ter o serviço. Para Fortaleza, por exemplo, a grande vantagem seria a gente reduzir o custo, porque a gente consegue entregar o mesmo produto a um custo muito inferior. As prefeituras que não tinham acesso a esse serviço, para elas a dor é grande, porque elas estão precisando daquilo ali e não tinham acesso. Então, por isso que a gente cresce muito rapidamente pelas prefeituras do interior que nunca conseguiram fazer isso daí. A Prefeitura de Fortaleza, a gente tem aberto conversas para a gente poder trabalhar, para a gente migrar também, mas como as capitais, elas não possuem a dor de não ter o serviço, porque elas já contratam serviço mais caro que esse serviço feito por avião aerolevantamento tradicional. Esperamos que no futuro, bem próximo, a gente também possa ter a Prefeitura de Fortaleza aí dentro do nosso hall de clientes. Eu estou vendo aqui que a startup Prefeitura Eficiente é uma GovTech. Que é isso, hein, Uchoa? Pronto. As startups têm várias categorias que elas se enquadram. É uma maneira de tentar classificar os serviços de cada startup. Uma GovTech é uma startup voltada para desenvolvimento de soluções para governo, seja municipal, seja estadual, seja federal. Então, eles colocam as startups que desenvolvem soluções para governos, eles entram nessa categoria de GovTechs. Perfeito. O show é muito bom, gostei, eu não sabia, muita gente não sabia, a gente ouve falar dessa história de cidade inteligente, a inteligência das coisas, né? Que é tudo isso que temos dentro de casa, que acionamos com um controle, até de longe nós acionamos, e vai chegar o tempo em que o cara vai dizer, falta meia hora para eu chegar em casa, vou ligar o ar-condicionado logo, vou acender a luz ali da varanda, porque já está escurecendo. Algumas situações dessas já são feitas e teremos um serviço, um leque maior ainda. E aí você me aparece com essa história do drone para mapear em 3D os imóveis e aí vamos evoluindo. Obrigado aí pela aula, pelas informações, meu caro Hilton Uchoa, que é cofundador da startup Prefeitura Eficiente. Muito prazer tê-lo aqui, viu, Uchoa? O prazer é todo meu, eu agradeço essa nossa conversa, estou sempre disponível, eu sou amante de inovação e tecnologia, e aproveito também para desejar a todos um Feliz Natal e boas festas de final de ano, e estamos aí evoluindo, crescendo, estou sempre à disposição para tirar qualquer dúvida.
Conte comigo. Obrigado. Elton Uchoa, engenheiro e CEO da startup Prefeitura Eficiente, falou conosco aqui sobre essa novidade. O aerolevantamento 3D de imóveis que já está sendo feito. Eusébio, Itaitinga, Beberibe e Morada Nova já estão utilizando esse georreferenciamento tecnológico. 9h53. Alô, alô, Fortaleza. Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir.